Bom dia, Léo! Ah, que saudade! Bom dia a todos, Lourdes, Léo, meu amor, Luciano, Andrews, Pati. Bom dia, querida. Bom dia, Pati. Sejam todos bem-vindos. Mais um evangelho aqui no lar. Vamos dar só mais um tempinho para a gente dar início, né, ao nosso evangelho. Quem quiser ir logo separando o item que a gente vai estudar hoje, vai pegando logo o evangelho, separando um copinho de água, né, para a gente deixar do ladinho para a espiritualidade magnetizar. Bom dia, Clara. Saudades, Léo, muitas saudades. Esse momento aqui do evangelho é bom que a gente se encontra, né? Pipoca doce, bom dia. E aí a gente tenta matar um pouco dessa saudade, né? A gente se encontra aqui. Jarlene. Então o item que a gente vai estudar hoje é um item que fica no capítulo 12, dando continuidade, né, ao capítulo. E é sobre egoísmo, item 12. É o segundo item dessa parte. Vocês estão achando o som alto? Estão conseguindo me ouvir? A imagem tá legal? Como é que vocês estão achando? Tá tudo certo? Oi, Caetano, Cacá Caetano, Ana Cel. Alguém pode me dizer se tá tudo ok? Se eu preciso fazer algum ajuste? Acho que tá indo tudo certo, né? Obrigada, Léo. Que bom que tá tudo certo. Gente, então, obrigada, Paty, tá tudo ok, né? Então, assim, eu vou começar fazendo a nossa prece inicial e aí depois, em seguida, eu vou fazer a leitura do Evangelho, no item que a gente vai fazer hoje sobre o egoísmo. E em seguida a gente vai fazer nossas explanações. Eu vou pedir a ajuda de vocês, porque essa semana passada e essa semana também foram bem puxadas para mim no trabalho. Oi, Jaqueline, tudo bom? Bom dia, meu bem. E Ana Maria, Maria dos Santos, Samara, Madi Carla, Souza, Maria Malteso também. E aí eu não tive muito tempo para me preparar bem. Eu sempre gosto de vir trazendo coisas legais para a gente falar, conversar, comentar. Mas aí vocês vão me ajudando também, tá certo? Pois vamos lá, vou fazer nossa prece e aí a gente dá continuidade depois. Quem quiser fechar os olhos para relaxar mais, ficar mais à vontade e entrar em conexão com a espiritualidade, nossos anjos da guarda que vêm nos visitar e estão sempre perto da gente. Então é um momento que fica propício. Sempre que a gente fala de Jesus, a gente atrai tantas energias boas e os bons espíritos vêm ao nosso encontro sempre. Bom dia. Vamos lá. Mestre Jesus, nosso Cristo amado, rogo teu amparo, teu auxílio, tua companhia aqui em cada lar. Peço que entre em cada casa com os teus anjos, com os bons espíritos que executam tua vontade aqui na terra, para abençoar nossos lares, para nos inspirar bons pensamentos, elevar nossas vibrações, ficar em sintonia com teu amor, com a tua luz, que queremos dar início ao nosso evangelho de hoje. Pedimos licença e permissão à espiritualidade que nos ampare e nos assista, convidando todos a permanecerem com a gente, abençoando esse momento. Que Deus permaneça conosco e abençoe a todos nós, graças a Deus.
Pois bem, gente. Vamos hoje. Oi, mãe. Tamires, Nath. Então, como eu havia dito, a gente vai ler o item 12, né? Do capítulo 11. É o segundo item do tema egoísmo, né? Então, é um tema que eu gosto de ler, porque é corriqueiro na nossa vida, no dia a dia a gente sempre vive situações que envolvem, né, sempre essa questão do egoísmo. Então vamos lá. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal, Sens, 1862. Esse item do Evangelho, a gente lê e relê ele sempre que a gente... Aliás, o Evangelho todo, sempre que a gente lê mais de uma vez, a gente sempre vai tendo interpretações diferentes, né? Sempre vai trazendo para a gente memórias de situações que a gente já viveu ou já sentiu, né? E aí a gente sabe o que o egoísmo representa pra gente, o que ele é capaz de fazer. E o egoísmo, os espíritos, eles não cansam de nos dizer que é uma das maiores chagas, né, da humanidade. Pelo Evangelho todo a gente vê eles falando, sempre tocam disso, falando, alertando, né, a gente. Por que será que eles ressaltam tanto esse defeito? Sempre que eles falam de algum vício da gente, algum defeito, sempre, na maioria das vezes, ou é o orgulho ou é o egoísmo. E eles, essa parte do egoísmo é tão evidente, porque isso eu li no Instagram uma vez, essa mensagem, que o homem ele é tão egoísta que é preciso falar em recompensa em outra vida para que ele pratique o bem nesta. Então, ele sempre está avisando o bem-estar, né, próprio. Então, é preciso dar uma repreensão, um medo nele, porque se ele deseja algo bom, né, no futuro ou na vida futura, na vida além dessa daqui, na Terra, então ele que trate de fazer o bem nessa. Parece que é algo que já está assim enraizado, né, no homem, na gente. O homem de encarnação em encarnação,
ele vem fixando cada vez mais essa característica, né, no coração. E precisamos lembrar que Deus não nos fez egoístas, né? Não, eu não penso de onde é que nasceu o egoísmo. O homem, eu acho que foi o homem que inventou isso, nasceu nele. Deus não criou o egoísmo. Mas eu acho assim que Deus deixou que assim acontecesse para que a gente pudesse aprender, conhecer, saber o que é o egoísmo, o que ele é capaz de fazer. E é sentindo na própria pele que a gente vai vendo os efeitos ruins, né, do egoísmo. Desde os tempos mais antigos, quando o homem começou a existir aqui na Terra, ele aprendeu a salvar a própria pele. Então o egoísmo é como um instinto animal, que coloca sempre o seu bem-estar à frente do bem-estar de outra pessoa. E esse egoísmo vem evoluindo, né, com o homem. Se antes o homem lutava com outros, né, da mesma espécie para se alimentar, para sobreviver, agora o egoísmo tomou proporções assustadoras. O egoísmo pode dar causa desde a simples brigas entre vizinhos, né, até um conflito astronômico entre grandes países, grandes nações. No dicionário, o egoísmo tem um significado de que é um amor exagerado aos princípios, aos próprios interesses, a despeito do interesse de outra pessoa. Então, o egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos interesses de outra pessoa. E grandes nomes da humanidade, né, grandes gênios, né, da humanidade, registraram também sua visão sobre o egoísmo, em frases que ficam na história, como a de Emmanuel, que diz que o egoísmo é o apego da alma ao próprio bem. William Shakespeare, diz que uma pessoa é única ao estender a mão, ao ser caridosa, né? E ao recolhê-la, inesperadamente, torna-se só mais uma. Então, o egoísmo unifica os insignificantes. Então, assim, essa frase do William Shakespeare é interessante para mostrar como a caridade ilumina, né, e se destaca. Quanto ao egoísmo, a gente se torna igual a qualquer um, desde o mais a pessoa menos esclarecida, digamos assim, que conhece menos ainda os ensinamentos de Jesus, que não conhece Deus como a gente conhece, desde uma pessoa mais estudiosa, assim, mais esclarecida. E tem até uma música do Renato Russo, né, que ele diz que esse nosso egoísmo não destrua os nossos corações. Porque eu acho que o egoísmo destrói mesmo. Mas assim, a gente tem que ver que o problema não é desejar o próprio bem. Pelo contrário, a gente tem o dever de querer isso, né? De querer o nosso bem. Mas às vezes é preciso que a gente ceda, né? É preciso pensar no outro, no bem comum. E os espíritos até já nos aconselharam aqui no Evangelho que diante de um impasse, né, sempre que a gente tem dúvida em escolhas, é preciso pensar se essa escolha vai me beneficiar ou poderá prejudicar alguém. Porque um mundo ditoso, digamos assim, é um mundo em que cada pessoa ela pensa no outro e por isso todas as pessoas são felizes. Já que a palavra egoísmo nos remete a olhar sempre para nós, né, nos traz uma noção assim, de exclusividade, então vamos utilizar esse termo egoísmo para refletir sobre nós mesmos. Porém, não no sentido assim, de que a gente deve se sobrepor a outras pessoas, de colocar o nosso interesse acima de outras pessoas. Vamos nos olhar buscando a cura do mal, desse mal em nós, que nos está contaminando. Porque os espíritos já falaram que é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros.
Então, se a gente pensar no nosso cotidiano, quando furamos uma fila de banco, quando pedimos preferência no atendimento médico sem respeitar a ordem de atendimento, quando compramos todo o estoque de álcool em gel no supermercado. Então, a gente pode dizer vários exemplos de egoísmos que acontecem, né, no nosso cotidiano. Todos os dias a gente enfrenta situações assim. E as leis, as instituições, os costumes, a sociedade, ela parece que cultiva isso em nós, esse padrão. Só que Deus, ele não tem um compromisso com o favoritismo pessoal, né, de ninguém. Ele quer que todos os filhos dele, indistintamente, sejam beneficiados, sejam favorecidos. Né? Agora me veio à mente uma história que eu fiquei sabendo, assim, que tem a ver sobre o egoísmo. Num condomínio desses aqui da nossa cidade, no período mais crítico, né, da pandemia, tinha um apartamento deles que um casal de médicos morava lá. E eles estavam à frente aí dos doentes, né, que estavam com o vírus do Covid. Então, eles, sempre que chegavam do hospital, eles chegavam no hall, né, do prédio deles, tiravam o jaleco deles, tiravam a roupa, os sapatos e deixavam no hall ali, num andar do apartamento que tem tipo 4 apartamentos, sabe? Então ele não se preocupou com os outros, né? Com os outros apartamentos, com a higienização e com o bem-estar das outras pessoas que transitam ali o ambiente. Ele quis, né, pensou apenas em se proteger, protegeu a casa dele, o apartamento dele, e deixou à mercê as outras pessoas dos outros apartamentos a terem contato com aquelas roupas que poderiam estar infectadas, né? Então, assim, é falta de, às vezes, a nossa rotina, o nosso cotidiano, a gente age, nem pensa, né? Faz algo assim desse tipo e nem pensa nas consequências, no que isso pode vir a atrair. É porque o egoísmo mesmo é algo que já está mesmo incutido, né? E tem até também uma história contada por Humberto de Campos, que ele exemplifica bem, né, o egoísmo como um obstáculo à caridade. Ele diz que durante um inverno rigoroso, 2 amigos de longa amizade caminhavam numa estrada lutando, né, contra o frio em busca de um abrigo. E no caminho encontraram uma criança abandonada que gemia, né, de frio também. Um dos amigos foi ao encontro da criança, enquanto que o outro disse para deixá-la ali, porque não tinha condições de carregá-la. Ainda mais ele, que já estava velho e doente. E esse homem, então, pesando o seu bem-estar, foi buscar sozinho a sua segurança e abandonou o outro amigo e a criança que estava ali na estrada. Quando amanheceu, a nevasca passou, e o homem que ficou com a criança conseguiu chegar numa hospedaria e foram acolhidos. Já o seu amigo, que saiu sozinho, foi encontrado morto mais adiante, congelado. O que aconteceu? Aquele homem que ficou com a criança se abraçou a ela e no momento mais intenso da nevasca, os corpos deles se aqueceram e eles conseguiram se salvar. Então, assim, você vê os efeitos do que o egoísmo e que a caridade pode nos proporcionar. Em situações difíceis como essa dessa história, é que a gente vê que as coisas, elas não acontecem com a gente, elas acontecem para a gente, né? É como se colocasse sempre a gente à prova de algo que a gente está precisando aprender a nos testar. E na hora do desespero é que a gente deve vigiar bem e não deixar que o egoísmo fale mais alto. Então o egoísmo é como um obstáculo mesmo à caridade,
Quem vai sair do conforto do seu lar para fazer um trabalho voluntário? As pessoas egoístas, elas não têm tempo para se preocupar com outros, porque estão sempre cuidando, né, delas mesmas. Então o egoísmo, ele não se contenta, o egoísta ele não se contenta a viver sozinho, à sua maneira. Ele deseja que os outros também vivam do jeito que ele quer. Só que dessa forma o egoísmo vai atrair a solidão, porque quando a gente reconhece uma pessoa egoísta, se a gente não tem como mudar aquela pessoa, né, óbvio, a alternativa que a gente vai ter é se livrar dela e se afastar dessa pessoa egoísta. Então o egoísta cedo ou tarde ele experimenta a solidão. Então aqui o Espírito Pascal, ele fala que a dureza mata os bons sentimentos. E mais adiante ele diz: se a caridade reinasse sobre a terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. E segue dizendo: o Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não seria repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Então, essa parte, ela é muito interessante, porque ela me fez lembrar daquela passagem de Jesus, que Pedro questionou Jesus, ele entrou num lugar onde haviam homens, né? Eu acho que era tipo, hoje pra gente aqui atualmente é um bar, mas digamos, era um lugar que não era muito bem frequentado, eram homens que ficavam bebendo, mulheres que não eram bem vistas, e Jesus foi lá, né? Entrou nesse lugar, sentou na mesa com esses homens e se deu a conversar com eles e tal. Pedro achou aquilo ali, né, muito estranho, e ele foi questionar Jesus. Foi perguntar para Jesus se Jesus não se preocupava com a reputação dele, o que é que as outras pessoas iriam pensar dele. E aí Jesus deu aquela resposta que acho que todos vocês já conhecem, né? Jesus disse que não veio mesmo para curar os sadios, mas sim os doentes. E o nosso mundo é assim, né? Um grande hospital cheio de doentes. Maria, esse evangelho ele é maravilhoso mesmo, muito. Ele nos traz uma reflexão. Sempre que a gente lê o evangelho, a gente tem que olhar para si, né? E todos nós somos egoístas, a gente sempre tem atitudes assim, mas que a gente pode dominar. Hoje em dia a gente se questiona por que é que o mundo está assim, tão errado, né? Por que essa corrupção? Porque as pessoas só querem mais e mais, né? Roubar em detrimento, tirando de outras pessoas, porque aqui há a miséria, porque que a falta de educação, porque que outras pessoas sofrem sem ter um tratamento digno de saúde, e a resposta não poderia ser outra: é egoísmo. É essa falta de altruísmo, é um apego excessivo aos próprios interesses, essa tendência de excluir os outros, né? Essa ganância. E só tem um jeito da gente mudar esse mundo, que é começando por nós mesmos. Vamos ser caridosos com todos de forma completamente desinteressada. E não vamos nos preocupar com a avaliação que outras pessoas têm em relação a gente, como Jesus nos deu o exemplo. Isso tudo eu falo, e repito, eu falo em primeiro lugar a mim mesmo, né? Principalmente nessa parte que o Espírito Pascal fala, ele diz: esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Olha, eu gosto tanto dessa passagem que eu já tinha até destacado aqui quando eu tinha lido, né? Tinha destacado e me serve muito porque eu tenho esse defeito. Tenho esse defeito mesmo de ficar sempre preocupada, né, com os que os outros estão achando e tudo.
Mas eu preciso lembrar sempre a paz da consciência, se a gente está fazendo bem, não importa o que as outras pessoas estão avaliando, estão interpretando. Deus sabe, né, o que se passa dentro do coração da gente e as nossas verdadeiras intenções. Então, se tivéssemos que resumir numa frase tudo isso que a gente já está aqui comentando, falando, o egoísmo é como se fosse simplesmente a negação da caridade. Eu acho que é basicamente isso. O item é pequeno, né? Tem 3 parágrafos, mas esse tema egoísmo a gente pode passar o dia todo dando exemplos e falando, né, a respeito disso, porque a nossa vida é repleta de situações que envolvam. Então, gente, se quiserem comentar mais alguma coisa, alguém quer trazer mais algum ponto importante que a gente pode refletir, comentar. Eu espero que tenha sido bem compreendido e o que eu tenho colocado de uma forma simples para que todos assimilem. Agora então eu vou fazer nossa prece final, tá? Pra gente já finalizar. E aí eu vou colocar. Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube e também no Instagram, depois para quem quiser assistir. Amanhã tem um outro evangelho, vamos dar continuidade ao evangelho e vamos ter as outras atividades da casa também. Nas segundas tem a psicografia do seu João, né? E as outras atividades que a gente tem na casa, de atendimento fraterno e tudo, vocês podem pegar as informações no perfil do Lex, né? E lá vocês têm como acessar, como entrar em contato, tá ok? Pois bem, eu vou finalizar pra gente... Obrigada, Maria Maltese. Obrigada, meu amor. E pra gente já se despedir, tá? Mestre amado Jesus, nosso Cristo, que nos cerca com todo amor, com teu olhar sobre nós sempre, cuidando da gente. Todos nós somos ovelhas que Deus confiou a Ti, Senhor. E é buscando caminhar em Tua direção que buscamos aproveitar essa nossa jornada na Terra para buscar nossa iluminação interior, nossa evolução moral e espiritual. Que todos os nossos entes, nossos amigos, parentes, entes desencarnados também, todos que estão aqui presentes, que tenham contato com esse Evangelho, se beneficiem. O Evangelho, ele transforma as nossas vidas, ele traz segurança ao nosso lar, harmonia. E pedimos sempre o apoio, o amparo dos nossos amigos espirituais, dos nossos guias, para nos intuir, nos inspirar sempre a fazer o bem. Mestre Jesus, Maria Santíssima e todos os espíritos que nos assistem e nos amparam, nos protejam e fiquem conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, gente. Agora já vou me despedindo de vocês. Já está chegando o nosso tempo. Foi muito bom encontrar com vocês aqui, tá? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau.